Olá, entusiastas da ciência! Aqui é a Nova, de volta ao Mistérios da Ciência. Vocês já pararam para imaginar como uma nação, operando sob as mais severas e estritas sanções econômicas globais, conseguiu projetar e construir uma das forças de mísseis balísticos mais tecnologicamente avançadas do mundo? Hoje, vamos dissecar a anatomia dessas máquinas de precisão implacável. Pensem nisto por um instante. São necessários apenas cerca de 7 minutos para que um míssil balístico de ponta, como o temido Sigil, alcance seu alvo a partir do ponto exato de lançamento. São exatamente 7 minutos desde a primeira faísca de ignição do motor até a potencial destruição total. Mas a grande questão científica é como eles alcançam essa precisão e velocidade. Vamos mergulhar profundamente na engenharia aeroespacial por trás desta família de mísseis balísticos. No mundo militar moderno, possuir uma ogiva nuclear sem um método confiável de entrega é tão inútil quanto ter uma bala sem possuir a arma. Com uma força aérea envelhecida devido a embargos, a estratégia de defesa aérea precisou evoluir de maneira drástica e científica. A decisão mais lógica e fundamentada nas leis da física foi investir a totalidade dos recursos disponíveis em um único vetor absoluto: a tecnologia de mísseis balísticos de médio e longo alcance. Hoje, esse arsenal de mísseis é considerado o maior e mais diversificado de toda a região. No entanto, antes de dissecarmos a anatomia mecânica do míssil, há um grande enigma. Precisamos responder a uma pergunta que frequentemente domina as manchetes da ciência global. Eles realmente possuem a capacidade técnica para construir uma bomba nuclear? Relatórios de inteligência indicam a existência de um estoque de 460 kg de urânio enriquecido. Este material passou por processos complexos de física nuclear e centrifugação. 460 kg de urânio enriquecido a um nível de 60% representam uma quantidade estatisticamente e fisicamente formidável. Mas por que isso importa tanto? Porque para fabricar uma arma nuclear funcional, você necessita de urânio enriquecido a 90%, uma classificação conhecida na engenharia como urânio para uso em armas. O processo termodinâmico para saltar de 60% para 90% é exponencialmente mais rápido e requer muito menos energia do que o enriquecimento inicial. Muitos especialistas em física nuclear explicam que, do ponto de vista puramente teórico, a massa desse material é mais do que suficiente para ser processada e transformada em múltiplas ogivas nucleares ativas. Entretanto, existe um conceito científico fundamental chamado barreira de engenharia, que nos mostra por que isso não acontece da noite para o dia. Possuir um material físsil é apenas a primeira etapa de um projeto de engenharia incrivelmente complexo, volátil e perigoso. Fabricar uma bomba atômica exige uma metalurgia de altíssimo nível para moldar o núcleo de urânio. O urânio precisa ser usinado em uma esfera perfeitamente simétrica. Além disso, você necessita de um sistema de gatilho de implosão convencional extremamente preciso. Esses explosivos ao redor do núcleo devem detonar com uma sincronia absoluta, medida em microsegundos. É uma dança de física de ondas de choque que não permite absolutamente nenhuma margem de erro mecânico. Se um único lado dessa matriz explosiva detonar uma fração de milionésimo de segundo mais devagar, a simetria da onda de choque entra em colapso. A reação em cadeia nuclear falhará miseravelmente, e o precioso material físsil será simplesmente disperso no ambiente sem gerar a explosão termonuclear desejada. É um desafio formidável de controle de sistemas dinâmicos. Então, por que uma nação investiria tantos recursos sob condições tão adversas para obter essa capacidade? A resposta reside na teoria da dissuasão, um conceito geopolítico profundamente enraizado na matemática da teoria dos jogos. Possuir uma arma de destruição em massa altera drasticamente o cálculo de risco de qualquer adversário, criando um escudo virtual impenetrável. Essa dissuasão funciona como uma barreira invisível, tornando o custo de uma invasão militar convencional catastroficamente alto. Contudo, vamos retornar ao nosso problema central de engenharia, o método de entrega. Suponhamos que a complexa metalurgia da ogiva nuclear tenha sido um sucesso. Essa bomba agora precisa ser transportada com precisão por milhares de quilômetros. A ogiva deve ser carregada em um veículo de reentrada capaz de perfurar a densa atmosfera terrestre, suportar um calor termodinâmico extremo e manobrar para evitar os sistemas de defesa antimísseis do inimigo. É exatamente aqui que a ciência aeroespacial dos mísseis balísticos se torna o foco principal e absoluto das pesquisas militares subterrâneas em andamento.
Para proteger esses valiosos ativos tecnológicos de ataques aéreos preventivos, engenheiros civis e geólogos brilhantes foram encarregados de construir algo verdadeiramente extraordinário. O sistema de bases subterrâneas, frequentemente apelidado pela mídia de cidades de mísseis. Estas não são simples cavernas, são obras-primas da engenharia estrutural e geomecânica. Essas instalações foram meticulosamente projetadas para suportar os intensos choques sísmicos gerados pelas mais poderosas bombas destruidoras de bunkers. Os complexos são escavados a centenas de metros de profundidade, diretamente sob maciços de rocha ígnea extremamente dura. Estruturalmente, essa rocha vulcânica atua como um escudo protetor de dissipação natural. A física geológica aqui é fascinante. A densa rocha ígnea absorve a energia cinética colossal de um impacto. Quando uma bomba de penetração profunda explode na superfície, as ondas de choque mecânicas se propagam, mas são amortecidas exponencialmente pela vasta densidade da massa rochosa, dissipando-se completamente antes de atingirem os delicados silos de lançamento. Contudo, a resiliência desta instalação militar não depende exclusivamente da profundidade geológica. As portas de aço anti-explosão, com vários metros de espessura, são projetadas utilizando princípios de hidráulica de alta pressão. Os corredores internos não são retos. Eles são construídos com formas geométricas curvas e ângulos calculados com precisão matemática extrema. Por que os corredores são curvos? Na disciplina de física de fluidos e termodinâmica, um corredor curvo é incrivelmente eficaz para refratar, quebrar e desviar as violentas ondas de pressão de ar geradas por uma explosão interna ou externa. Essa geometria estrutural impede que a força destrutiva viaje em linha reta e destrua os mísseis armazenados nas profundezas. Dentro deste labirinto subterrâneo hipercomplexo, um sistema de ventilação autônomo inteligente mantém a umidade e a temperatura em níveis rigidamente controlados. Isso é vital para garantir que os sensíveis componentes eletrônicos de navegação dos mísseis não sofram corrosão galvânica. Trata-se de um ecossistema artificial fechado, perfeitamente equilibrado. Veículos transportadores gigantescos movem-se silenciosamente sobre trilhos de precisão, carregando os maciços mísseis balísticos em direção aos tubos de lançamento verticais, que permanecem ocultos sob uma camuflagem de montanha perfeita. É uma obra-prima da engenharia logística militar. No entanto, lançar um foguete de dentro de um silo apresenta um risco fatal. O desafio científico reside nos gases de exaustão. Quando o motor do foguete entra em ignição, a temperatura dos gases ejetados atinge milhares de graus Celsius em frações de segundo. Se esse gás superaquecido não for canalizado corretamente através de dutos de exaustão especiais, conhecidos como trincheiras de chamas, a pressão acústica e térmica se tornará letal. A energia refletiria contra as paredes do silo e literalmente derreteria e destruiria o próprio míssil antes mesmo que ele pudesse decolar. A engenharia civil das trincheiras de chamas é projetada para desviar esse inferno termodinâmico para longe do veículo. Além da exaustão, existe um problema crítico na guerra moderna que exige solução: o tempo de reação tática. A detecção por satélites inimigos em órbita é praticamente instantânea. Se os preparativos para o lançamento levarem horas, o silo de lançamento será inevitavelmente destruído por um ataque preventivo antes que o míssil tenha a chance de voar. É exatamente aqui que a evolução da tecnologia de propulsão química se torna o fator mais crucial para a sobrevivência do arsenal. Estamos falando de uma transição revolucionária na química militar. A passagem do obsoleto propelente líquido para a avançada e estável tecnologia de propelente sólido. Para compreender a magnitude e a importância dessa transição científica, vamos comparar detalhadamente duas famílias principais de mísseis balísticos: a antiga série Shahab e a moderna série Segil. A série Shahab, de gerações anteriores, utilizava propelente líquido. Quimicamente, o combustível líquido e o oxidante precisam ser armazenados em tanques completamente separados. Devido à sua natureza altamente corrosiva, tóxica e extremamente volátil, é fisicamente impossível armazenar o míssil com os tanques cheios por longos períodos sem destruir sua estrutura. O processo logístico de enchimento de combustível líquido pouco antes do lançamento pode levar várias horas angustiantes. Comboios de caminhões-tanque especializados precisam chegar ao local de lançamento. Toda essa intensa atividade térmica e movimentação mecânica na superfície é incrivelmente fácil de ser detectada pelos satélites de alerta precoce infravermelho do inimigo. Do ponto de vista tático, essa é uma vulnerabilidade absolutamente fatal.
O inimigo ganha uma ampla janela de tempo para travar suas coordenadas e lançar um ataque de retaliação ou prevenção. Reconhecendo essa fraqueza catastrófica, os cientistas aeroespaciais redirecionaram todo o seu foco intelectual para a ciência dos materiais e a formulação de propelentes sólidos. O resultado monumental dessa pesquisa é o míssil Sergil. Em um míssil de propelente sólido, a química muda drasticamente. O combustível e o oxidante são rigorosamente misturados em um único composto sólido, com uma textura semelhante a uma borracha dura. Essa mistura é então fundida e moldada diretamente dentro do revestimento cilíndrico do motor do foguete. A reação química latente fica travada e adormecida dentro de uma matriz molecular incrivelmente estável. A vantagem suprema do propelente sólido é que o míssil pode ser armazenado dentro do silo subterrâneo, em estado de alerta máximo e pronto para disparar durante muitos anos. Não há necessidade de processos complexos de abastecimento que consomem tempo vital. Assim que a ordem de execução criptografada é dada, o ignitor eletrônico de altíssima tensão acende instantaneamente a superfície exposta do propelente sólido. O tempo de preparação para o lançamento, que inicialmente levava horas agonizantes, agora é reduzido a meros minutos ou segundos. Do ponto de vista da dinâmica dos fluidos, a queima é perfeitamente controlada. O propelente sólido não queima de forma aleatória, ele queima de dentro para fora. O canal oco projetado no centro do bloco de propelente, que frequentemente possui a forma geométrica de uma estrela multifacetada, é desenhado com cálculos matemáticos e geométricos de alta precisão. Essa forma de estrela não é decorativa, ela dita a área de superfície exposta à chama. Essa área de superfície em combustão controla de forma direta e previsível a curva de empuxo do foguete durante a fase crítica de voo inicial. É um espetáculo maravilhoso da engenharia de materiais, não é? No entanto, o propelente sólido também apresenta uma grande desvantagem baseada nas leis da física. Uma vez que a ignição ocorre, você não pode simplesmente desligá-lo. Diferente de um motor de propelente líquido, onde o empuxo pode ser finamente ajustado ou interrompido, usando válvulas mecatrônicas de fluxo de fluido, o foguete sólido continuará queimando furiosamente até que todo o seu combustível seja consumido. Portanto, estabelecer um sistema de terminação de empuxo para controlar a distância exata requer muita inteligência mecânica. Geralmente, os engenheiros incorporam portas de terminação de empuxo. São pequenos painéis de alívio estrategicamente posicionados na seção frontal da câmara de combustão. Esses painéis são detonados e abertos de maneira explosiva no milissegundo, exato em que o míssil atinge a velocidade terminal calculada pelos computadores de bordo para alcançar o alvo desejado. A pressão do gás foge abruptamente para frente, neutralizando de forma instantânea e violenta o vetor de empuxo principal. A partir desse momento preciso, o motor silencia e o míssil entra em sua trajetória matemática de queda livre. E por falar em queda livre, vamos mergulhar na profunda física newtoniana que define a própria palavra trajetória balística. A trajetória de um míssil balístico é estritamente dividida em 3 fases principais de voo. A primeira fase é conhecida como fase de impulso ou boost phase. É aqui que o poderoso motor de foguete inflama, lutando violentamente contra a imensa gravidade da Terra e a densa resistência atmosférica, empurrando este leviatã de metal para os céus com uma aceleração esmagadora. A força G gerada nesta fase destruiria instantaneamente a estrutura óssea de qualquer ser humano a bordo. Durante a boost phase, o computador de voo do míssil deve executar uma manobra crítica chamada programa de inclinação ou pitch program. O míssil começa a inclinar seu ângulo de ascensão de forma lenta e milimétrica, saindo da vertical perfeita para um arco. O objetivo desta manobra aerodinâmica é otimizar a eficiência no consumo de combustível, utilizando a força rotacional da Terra como um estilingue natural e minimizar a extrema pressão aerodinâmica, um ponto crítico conhecido na engenharia aeroespacial como Mach-Q. Mach-Q é o instante exato em que o estresse do fluxo de ar sobre a fuselagem atinge o seu pico absoluto. Se a integridade estrutural do chassi for fraca ou houver uma falha na liga metálica, as forças no Mach-Q despedaçarão o míssil em pleno ar. Uma vez que o combustível do primeiro estágio se esgota por completo, o complexo sistema de separação de estágios é ativado. Pinos explosivos perfeitamente sincronizados detonam simultaneamente para cortar as conexões estruturais. Isso descarta o pesado e inútil propulsor do primeiro estágio, permitindo que ele caia de volta à Terra.
A segunda lei do movimento de Newton, força igual a massa vezes aceleração, explica perfeitamente esse mecanismo. Reduzir a massa morta de forma tão drástica aumenta exponencialmente a capacidade de aceleração da fase seguinte, utilizando o combustível restante. Neste exato momento, o míssil entra na sua segunda e mais longa fase, a fase de curso intermediário. O veículo agora opera no ambiente exoatmosférico, no frio vácuo do espaço, a centenas de quilômetros acima do nível do mar. Aqui não há mais moléculas de ar, não há sustentação aerodinâmica e não há arrasto. A termodinâmica e a aerodinâmica dão lugar à mecânica pura. O motor do segundo estágio finalmente para de queimar, e a ogiva desliza silenciosamente pelo vazio, impulsionada puramente por seu massivo momento cinético e moldada pela implacável atração gravitacional do nosso planeta. Ela traça uma gigantesca e elegante trajetória elíptica cruzando o espaço sideral. É a física de órbitas de Kepler em sua forma mais destrutiva. No ponto mais alto dessa majestosa trajetória parabólica, um ponto conhecido na astronomia como apogeu, o veículo de reentrada que abriga a ogiva nuclear, se separa física e mecanicamente do restante do corpo do míssil. Sozinha neste vácuo absoluto, a pequena ogiva cônica é agora escrava das leis imutáveis da mecânica orbital. Ela não possui mais propulsão própria. Ela é exatamente como uma pedra letal que foi arremessada ao ar, atingiu seu pico de altitude estática e agora começa a cair de volta em direção à superfície da Terra com uma velocidade assustadora, acumulando energia cinética a cada metro de queda. E então inicia-se a terceira fase, indubitavelmente a mais violenta e mortal de todas, a fase terminal de reentrada. A ogiva colide violentamente com as densas camadas superiores da atmosfera terrestre a velocidades hipersônicas inimagináveis, frequentemente excedendo Mach 10, ou 10 vezes a velocidade da propagação do som. O atrito cinético extremo contra as moléculas de ar não cria apenas calor, ele rasga os elétrons dos átomos, criando um envelope de plasma superaquecido. Com a temperatura na superfície do cone atingindo milhares de graus Celsius, a ciência dos materiais é testada até o seu limite físico absoluto. O metal comum evaporaria instantaneamente. Para sobreviver a esse verdadeiro inferno termodinâmico de reentrada, a ponta e o corpo da ogiva são revestidos com um material ablativo altamente especializado, como carbono-carbono. A fascinante física da ablação funciona através de um sacrifício programado. A camada mais externa do escudo térmico absorve o calor extremo, derrete, queima e finalmente sublima. Ao vaporizar, esse material carrega consigo uma vasta e perigosa quantidade de energia térmica para longe do núcleo estrutural da ogiva, num processo de resfriamento por mudança de fase. Esse sacrifício meticulosamente calculado mantém os frágeis componentes eletrônicos de detonação e o instável núcleo nuclear perfeitamente seguros e frios no interior. Mas esperem um momento. Voar através do vasto vazio do espaço e atingir um alvo específico a milhares de quilômetros de distância exige uma arquitetura de navegação de uma precisão quase sobrenatural. Se vocês estão pensando que esses monstros balísticos utilizam sinais de GPS, como os nossos smartphones, para encontrar o caminho, estão completamente enganados. Sinais de rádio GPS são fracos e incrivelmente fáceis de serem bloqueados, corrompidos ou falsificados por sistemas avançados de guerra eletrônica inimiga. Depender de GPS em uma guerra nuclear é suicídio tático. Então, como o cérebro de um míssil balístico sabe exatamente onde está no espaço tridimensional sem receber nenhum sinal externo? A resposta é uma maravilha da física mecânica e do cálculo integral chamada Sistema de Navegação Inercial, ou INS. O INS é um sistema de orientação totalmente autônomo, hermeticamente selado e isolado de qualquer interferência do mundo exterior. O coração pulsante desse sistema é composto por sensores giroscópios de precisão quântica que medem continuamente qualquer mudança na rotação, combinados com acelerômetros microscópicos e ultrassensíveis. Esses acelerômetros são projetados para registrar a mais ínfima alteração na aceleração do míssil ao longo dos 3 eixos espaciais, pitch, roll e yaw. O princípio de funcionamento do INS é uma aplicação brilhante do cálculo matemático básico. O computador de voo capta os dados brutos de aceleração e, utilizando a integração matemática em relação ao tempo, calcula a velocidade exata do míssil.
Em seguida, ele integra essa velocidade em relação ao tempo uma segunda vez para calcular a posição geográfica absoluta atual. Ele rastreia cada milímetro de movimento a partir de seu ponto fixo de lançamento. Como o sistema apenas mede suas próprias forças inerciais internas e não recebe nenhuma onda de rádio, ele é matematicamente 100% imune a qualquer tipo de interferência eletrônica. No entanto, o INS mecânico tradicional possui um calcanhar de Aquiles: o desvio inercial ou drift. Conforme o longo voo espacial progride, o mais microscópico atrito mecânico nos rolamentos físicos do giroscópio causará uma acumulação progressiva de erros de cálculo de posição. Para erradicar esse problema, a engenharia de mísseis balísticos modernos deu um salto quântico para a tecnologia ótica avançada, implementando o giroscópio de anel de laser. Nesta maravilha da física moderna, não existem mais partes mecânicas giratórias sujeitas ao atrito. Em vez disso, o sistema utiliza as propriedades fundamentais da física de ondas de luz. Dentro de um giroscópio de anel de laser, dois feixes de laser coerentes são disparados em direções perfeitamente opostas, viajando por um caminho óptico poligonal fechado e espelhado. Quando o míssil sofre a menor rotação no espaço, entra em cena um fenômeno da física relativística conhecido como efeito Sagnac. Devido à rotação do veículo, um dos feixes de laser acaba percorrendo uma distância infinitesimalmente maior do que o outro feixe oposto. Essa diferença minúscula de caminho cria um padrão de interferência nas ondas de luz ao se encontrarem. Ao medir detalhadamente essa mudança na interferência da luz, os computadores ópticos podem calcular a taxa de rotação e orientação do míssil com uma precisão de nível microscópico e sem qualquer atrito. É exatamente essa tecnologia fotônica que permite a um míssil balístico moderno voar cegamente por milhares de quilômetros na escuridão do espaço. Com o giroscópio de laser, o míssil consegue pousar a sua ogiva letal dentro de um raio de apenas algumas dezenas de metros do alvo pré-determinado. Na ciência militar, essa métrica estatística de precisão é rigorosamente conhecida como erro circular provável, ou CEP. Um CEP baixo transforma o que antes era uma arma cega de terror urbano em um bisturi tático letal. Essa precisão cirúrgica torna os mísseis capazes de decapitar instalações militares específicas e abrigos subterrâneos. Claro, o inimigo, ciente desta ameaça existencial, não ficou inativo. Sistemas modernos de defesa antimísseis da mais alta tecnologia, como as plataformas Arrow 3, foram projetados e construídos especificamente para interceptar essa ameaça exata. As formidáveis matrizes de radar desses sistemas de defesa escaneiam os céus incessantemente. Computadores super rápidos preveem matematicamente a trajetória balística parabólica da ogiva que se aproxima e lançam mísseis interceptadores extremamente ágeis para colidir com ela e destruir, lá no espaço. É um jogo brutal de física cinética pura e poder computacional. Neste confronto em altas altitudes, a velocidade de cálculo do processador literalmente determina quem vive e quem morre. Então, como os engenheiros de mísseis balísticos planejam perfurar esse sofisticado escudo de defesa cinética? É aqui que a nossa análise atinge seu ápice técnico. A primeira e mais brutal estratégia é o ataque de saturação, sobrecarregando o sistema. No entanto, fabricar e lançar simultaneamente centenas de mísseis balísticos completos é economicamente insustentável. A solução de engenharia brilhante e econômica é a tecnologia de veículos de reentrada múltiplos, ou MRV, combinada com o uso massivo de iscas de radar, chamadas decoys. Imagine um único e colossal míssil balístico atingindo o topo de sua órbita espacial. Em vez de lançar apenas uma ogiva solitária, a carenagem aerodinâmica protetora se abre e ejeta várias ogivas reais independentes de forma simultânea. E a genialidade tática reside no fato de que, junto com as ogivas letais, o sistema também libera dezenas de balões Mylar finamente revestidos de metal que inflam instantaneamente ao contato com o vácuo do espaço. No vácuo exoatmosférico, onde não existe resistência do ar para atuar sobre os objetos, a física galileana dita que um balão extremamente leve e uma ogiva nuclear incrivelmente pesada se moverão com velocidades e trajetórias exatamente idênticas. Para as imensas telas de radar dos complexos de defesa inimigos, a física da reflexão de ondas eletromagnéticas entra em jogo. Esses balões Mylar refletem os pulsos de radar de maneira perfeitamente idêntica às ogivas reais, possuindo uma seção transversal de radar, ou RCS, rigorosamente igual.
De repente, os computadores de defesa entram em pânico. O radar não vê apenas 3 alvos, mas sim 50 contatos letais idênticos mergulhando do céu, quando na verdade é apenas um punhado de armas reais. O sistema de inteligência artificial de defesa fica completamente sobrecarregado, forçado a tomar decisões impossíveis sobre quais alvos priorizar com seu estoque rigorosamente limitado de mísseis interceptadores. Essa tática astuta de engano força a defesa a desperdiçar interceptadores que custam milhões de dólares cada, apenas para aniquilar pedaços de plástico ocos. O truque só é revelado quando toda essa nuvem de objetos finalmente penetra de volta na densa atmosfera terrestre. O atrito aerodinâmico atua como um filtro físico severo, desacelerando rapidamente os balões leves, enquanto as pesadas e densas ogivas reais continuam seu mergulho hipersônico inabalável. O problema é que quando isso acontece já é tarde demais. A ogiva real já se encontra nos estágios finais de sua trajetória terminal, deixando ao sistema de defesa uma janela de reação de meros segundos. Mas a implacável evolução da ciência das armas não parou na tecnologia de iscas. Os engenheiros de mísseis perceberam que a trajetória balística tradicional, por mais rápida que seja, possui uma falha fatal: a previsibilidade. Como a ogiva está essencialmente em queda livre, submissa às leis inflexíveis da gravidade e da parábola, os supercomputadores inimigos podem traçar seu caminho e calcular o exato ponto de interceptação com absoluta precisão matemática. A solução para quebrar esse algoritmo de defesa foi reescrever as regras da aerodinâmica, introduzindo a tecnologia de mísseis hipersônicos. Este é o momento de examinarmos o míssil Fatah, um verdadeiro salto quântico na ciência militar aerodinâmica. O Fatah não é um míssil comum, ele é classificado tecnicamente como um veículo planador hypersônico, ou HGV. Diferente da ogiva balística cônica e estúpida que cai como uma pedra pesada, o HGV é uma maravilha da engenharia de voo aerodinâmico controlado. Ele possui pequenas aletas aerodinâmicas feitas de materiais exóticos e um sofisticado motor de vetoramento de empuxo. Essas características permitem que o veículo literalmente surfe e planeie sobre as camadas superiores da atmosfera terrestre em velocidades alucinantes, frequentemente excedendo Mach 15. A física da sustentação hipersônica entra em ação. O Fatah não segue uma trajetória parabólica geométrica e previsível. Ele é capaz de executar manobras evasivas incrivelmente agudas e violentas, alterando sua altitude e direção horizontal de forma caótica enquanto ainda está dentro da fina atmosfera superior. Imaginem a física extrema de um objeto se movendo a impressionantes 5 km por cada segundo. E subitamente esse objeto muda seu vetor de direção em 90 graus. As leis da física de interceptação cinética se transformam em um pesadelo matemático impossível de resolver para qualquer computador de defesa existente. Mas a letalidade do voo hipersônico vai além da manobrabilidade extrema. Envolve também a ciência eletromagnética e a física de plasmas opacos. Durante o intenso voo hipersônico contínuo na atmosfera superior, a nuvem de plasma superaquecido que envolve o corpo do míssil não apenas fornece proteção térmica contra a incineração. Esse denso gás ionizado possui a propriedade física de absorver, espalhar e distorcer as ondas eletromagnéticas emitidas pelos potentes radares de rastreamento do inimigo. Isso atua como uma forma natural e fascinante de tecnologia furtiva, ou stealth de plasma. O radar defensivo não consegue obter um bloqueio de alvo limpo e estável, pois a camada de plasma flutuante atua como um escudo de ruído branco eletromagnético. A combinação letal de manobras imprevisíveis, velocidade de Mach 15 e furtividade de plasma torna a interceptação quase impossível. Isso representa uma mudança de paradigma absoluta na ciência da guerra aeroespacial. A espada tecnológica, movida pela pressão da sobrevivência, mais uma vez evoluiu para ser infinitamente mais afiada e rápida do que o escudo cinético projetado para detê-la. Mas vamos retornar à nossa questão analítica original sobre os 460 kg de urânio. Por que toda essa profunda análise da anatomia mecânica dos mísseis é tão intrinsecamente relevante para a complexa questão nuclear? Porque a arquitetura madura desses veículos de entrega comprova um fato científico indiscutível. A infraestrutura tecnológica necessária para transportar uma pesada ogiva nuclear através de continentes já está completamente estabelecida e testada. O invólucro de transporte, o cérebro de navegação e o escudo térmico estão prontos, apenas aguardando o seu conteúdo físsil.
O fato de os engenheiros terem dominado a complexa ciência dos materiais por trás dos veículos de reentrada ablativa demonstra uma compreensão excepcionalmente profunda da termodinâmica de fluidos e da integridade estrutural em condições extremas. Se a engenharia de materiais permite que uma ogiva convencional sobreviva ao trauma brutal da reentrada atmosférica, teoricamente, eles também possuem a tecnologia de proteção necessária para garantir que um delicado e sensível núcleo nuclear implosivo sobreviva a essa mesma jornada letal. O domínio do propelente sólido agrava ainda mais essa ameaça estratégica latente. Com a química estável do propelente sólido, um potencial míssil armado com uma ogiva nuclear pode ser lançado de um silo escondido nas montanhas em menos de 5 minutos após a ordem de execução. Um tempo de reação tão minúsculo anula qualquer possibilidade de um ataque preventivo bem-sucedido. Além disso, vamos revisar a física da trajetória balística e a exploração espacial. A formidável capacidade de alcançar o espaço exoatmosférico não serve apenas para contornar o arrasto do ar, ela é a chave para o lançamento de satélites em órbita baixa. Um foguete lançador de satélites civis e um míssil balístico intercontinental militar são essencialmente gêmeos siameses na física. Ambos utilizam exatamente os mesmos princípios científicos fundamentais: a termodinâmica da propulsão, o cálculo inercial de navegação e a separação mecânica de estágios são idênticos. Apenas a carga útil no topo do foguete difere. Pode ser um transponder de comunicações pacífico ou uma arma de aniquilação termonuclear. Esse é o conceito obscuro da tecnologia de uso duplo. O programa espacial frequentemente atua como um vasto laboratório de testes. O conhecimento empírico adquirido ao posicionar um satélite em órbita perfeita é imediatamente traduzido para melhorar a precisão algorítmica dos mísseis militares. O domínio da navegação inercial à prova de bloqueio também garante resiliência na guerra moderna, onde satélites GPS seriam os primeiros alvos destruídos. A guerra do futuro será travada em um ambiente cego e surdo. Nesse cenário apocalíptico de guerra eletrônica total, apenas as armas que possuem estrita autonomia de navegação interna, guiadas pelas leis imutáveis da inércia mecânica e da luz em giroscópios a laser, conseguirão funcionar e encontrar seus alvos. O surgimento de frotas de iscas hipersônicas e balões metalizados altera o cálculo econômico da guerra de atrito. Quando o inimigo gasta milhões de dólares em interceptadores para destruir balões de Mylar que custam meros centavos, a economia de guerra entra em colapso catastrófico. É uma guerra assimétrica magistralmente jogada através das leis da física aplicada e da economia de escala. A velocidade hipersônica do Fatah apenas complica ainda mais essa equação diferencial. Na ciência militar moderna, a velocidade absoluta se tornou a armadura perfeita. Quando um projétil viaja tão insanamente rápido que a luz do radar do inimigo não fornece tempo de processamento de CPU suficiente para o computador calcular uma solução de tiro viável, o projétil se torna invulnerável. É um desafio computacional nos limites da física de semicondutores. Retornando à nossa narrativa nuclear fundamental, eles possuem a bomba atômica finalizada? O consenso da inteligência e da ciência global diz que não, ainda não. Transformar aqueles 460 kg de urânio enriquecido em um núcleo termonuclear funcional exige testes subterrâneos vigorosos, e a sismologia moderna é incrivelmente sensível. Nenhuma detonação nuclear, por mais profunda e contida que seja, pode ser escondida da rede global de sismógrafos de alta precisão. No entanto, o status geopolítico atual dessa nação é classificado como um estado de limiar nuclear. Isso significa, em termos de engenharia, que eles já acumularam todas as peças científicas cruciais do gigantesco quebra-cabeça destrutivo. Eles possuem um material físsil bruto, o profundo conhecimento de metalurgia de precisão e, o mais intimidante de tudo, a frota de veículos de entrega balística altamente avançados e furtivos. Se a decisão política for tomada para transpor essa linha vermelha, a montagem física desses componentes em uma arma funcional pode demorar apenas alguns meses de trabalho intenso de engenharia. É exatamente por isso que aquelas cidades de mísseis escavadas nas entranhas das montanhas de rocha ígnea são o epicentro das preocupações de segurança global. Elas não são apenas garagens fortificadas, são potenciais linhas de montagem termonuclear inexpugnáveis à força convencional bruta. A evolução implacável dos motores de propelente sólido também abre portas aterrorizantes.
Ela abre o caminho tecnológico direto para o desenvolvimento de mísseis balísticos intercontinentais, os temidos ICBMs capazes de cruzar oceanos inteiros. Para atingir o alcance intercontinental, a química do propelente sólido exige um empuxo massivamente maior e estágios de combustão geometricamente mais eficientes para vencer a gravidade em uma escala global impressionante. O profundo conhecimento de química e metalurgia adquirido com o míssil Seigil serve como um trampolim científico direto e inegável para projetos de alcance global. E a física dita uma regra severa: quanto maior o alcance pretendido do míssil, mais alto deve ser o seu apogeu orbital no espaço profundo, exigindo uma resiliência térmica ainda mais absurda na reentrada. Um apogeu mais alto significa que a ogiva cairá em direção à Terra a partir de uma altitude extrema, resultando em uma velocidade terminal colossal. A energia cinética de impacto se multiplica e as temperaturas de atrito do plasma testarão os limites dos materiais ablativo de carbono-carbono até o seu ponto de ruptura química. Os sistemas de giroscópio de laser também sofrem. Em distâncias intercontinentais, um erro de cálculo microscópico de 1 milésimo de grau na orientação inercial durante a travessia do vácuo espacial se traduzirá em um erro de impacto catastrófico de dezenas de quilômetros ao atingir o continente oposto. A calibração quântica da navegação óptica deve ser aperfeiçoada em ordens de magnitude para ser viável a longo alcance. Enfrentando o futuro imediato, a corrida armamentista global entre mísseis balísticos ofensivos e escudos de defesa aérea se apoiará fortemente na inteligência artificial. As ogivas modernas deixaram de ser massas burras de metal caindo. Elas agora são equipadas com microcomputadores avançados capazes de analisar e processar os padrões de radar inimigo em tempo real. Essas máquinas inteligentes podem decidir de forma totalmente autônoma o momento geográfico exato para ejetar as iscas de Mylar, ou iniciar manobras evasivas violentas nas camadas superiores da atmosfera. É a automação da destruição. Em suma, os embargos econômicos severos não sufocaram a ciência. Eles agiram como uma panela de pressão termodinâmica para a adaptação radical. A engenharia aeroespacial militar encontrou caminhos alternativos escuros e subterrâneos para prosperar sob pressão extrema. Os mísseis balísticos que dissecamos hoje, como o Seigil de propelente sólido e o hipersônico Fata, não são apenas tubos de metal cheios de explosivos voláteis. Eles são as obras-primas mais letais da ciência aplicada e da física termodinâmica moderna. Eles representam a manifestação física palpável das equações matemáticas mais complexas, da ciência dos materiais mais exótica e da engenharia mecatrônica de controle automático mais precisa já concebida pela humanidade. Compreender a física destrutiva formidável por trás dessas tecnologias nos alerta de maneira perturbadora sobre a extrema fragilidade da nossa civilização civil. O equilíbrio de poder na geopolítica global moderna frequentemente se apoia em uma lâmina de navalha científica, sustentada pelo terror da aniquilação mútua inercial. Agora, eu devolvo a grande questão para vocês, nossa comunidade científica. Após compreendermos a fundo a anatomia impiedosa da física hipersônica e a dinâmica inteligente dos enxames de iscas evasivas no espaço, vocês acreditam que os robustos escudos de defesa antimísseis atuais conseguirão evoluir seus algoritmos de IA a tempo de deter a força bruta imparável da velocidade cinética extrema? Vamos debater essa complexa engenharia nos comentários abaixo. Aqui é a Nova, do canal Mistérios da Ciência. Se aprecia análises científicas puras e sem filtros políticos, inscreva-se! Até logo!